Nesta edição, você vai conhecer o projeto PCD Legal, um portal com conteúdo acessível para pessoas com deficiência. Atualmente o portal atende as pessoas com deficiência auditiva, visual e qualquer pessoa que tenha dificuldade de leitura, por exemplo, porque lá nós temos todos os textos em áudio. A cobertura completa do Simpósio Internacional Migrações e Trabalho em Brasília. A quantidade de situações em que o Ministério Público do Trabalho se envolve diariamente no Brasil inteiro, né, faz com que esse tema seja fundamental. E na agenda cultural, tem música sobre a exploração do trabalho infantil na Copa do Mundo. Opa, eu não quero mais ir pro sinal. O sol tá fervendo, já estou passando mal. O dia inteiro tenho que trabalhar. O programa de hoje está cheio de novidades. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O emprego das pessoas com deficiência está amparado pela Lei 8.213 de 1991, conhecida como Lei de Cotas. Mas será que essas pessoas conhecem os direitos trabalhistas? Foi pensando nisso que o MPT criou o portal PCD Legal. Todas as empresas com mais de 99 funcionários, independentemente do ramo de atividade, devem contratar pessoas com deficiência para compor o quadro de colaboradores. A legislação garante esse direito há mais de 20 anos, dessa forma. Até 200 funcionários, 2%. Entre 201 e 500, 3%. Acima de 501, 4%. E a partir de 1.001 empregados, 5% das vagas devem ser destinadas para PCDs. De acordo com dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 45 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência, o que representa 23% da população. Mas apenas 325 mil PCDs, ou seja, menos de 1%, têm vínculo empregatício. Os números são tímidos, mas este procurador do trabalho acredita em um crescimento da inclusão social por meio da capacitação. Pode crescer significativamente. Há possibilidade. À medida que as pessoas vão se qualificando, vai surgindo oportunidade de emprego. A partir da Constituição de 88, nós idealizamos uma sociedade inclusiva. De inclusão. Então a inclusão está acontecendo agora. Antes elas ficavam reclusas, agora estão tendo oportunidade de se qualificar, de estudar, de aparecer e ter uma mobilidade melhor garantida pelos direitos assegurados. Carolina faz parte desse número. Portadora de deficiência intelectual leve, ela trabalha neste restaurante há 4 anos e diz que muita gente pensa que só deficiente físico pode trabalhar. Mas isso não é verdade, né, Carolina? Não, as pessoas de vários tipos assim, com as pessoas especiais, as pessoas que também são especiais assim, que não tem esse problema, também pode trabalhar também, pode, né, sei lá, conquistar suas conquistas, correr atrás, né? Carol, como é chamada carinhosamente pelos colegas, conta que ganhar o próprio dinheiro e ser independente não tem preço. Feliz da vida, ela vai viajar durante as férias pela primeira vez. Tô juntando dinheiro para ir para Curitiba, passear, ver as pessoas de lá, culturas diferentes. A empresa possui 8 restaurantes no Distrito Federal, com 50 funcionários cada. Mesmo não sendo obrigado a cumprir a lei, o estabelecimento emprega uma PCD em cada loja. O gerente diz que o resultado do trabalho de uma pessoa com deficiência para os demais funcionários não tem diferença. Carolzinha é uma menina super compromissada com o trabalho dela. Ela chega sempre no horário certinho, trabalha direitinho, tudo que pede ela faz. Então ela é bem tranquila. Então eu considero ela como um funcionário normal da casa. Para garantir o acesso aos direitos trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho criou o portal PCD Legal, ferramenta que pode ser acessada de forma personalizada até de dispositivos móveis. E aí veio um diferencial fundamental, que foi chamar as pessoas com deficiência para construir junto. E isso foi de um diferencial fundamental, que gerou sucesso, né? Um site muito acessível
está sendo muito acessado e recebendo prêmios aí das entidades que avaliam essas questões. Atualmente o portal atende as pessoas com deficiência auditiva, visual e qualquer pessoa que tenha dificuldade de leitura, por exemplo, porque lá nós temos todos os textos em áudio. Então quem não sabe ler pode acessar por si ou por intermédio de outra pessoa e ouvir os textos, né, estão em áudio. Ainda no mês de abril nós vamos lançar uma área específica para pessoas com deficiência intelectual, ou seja, numa linguagem mais simplificada. Seguro-desemprego, capítulo 28, como pedir o seguro-desemprego. A página ainda permite alterar a cor de fundo. Segundo o procurador do trabalho, Djailson Martins Rocha, o PCD Legal surgiu por causa de uma ação trabalhista. Foi uma empresa que tinha que pagar uma indenização ao numa ação civil pública, foi feita a proposta para ela converter essa indenização no financiamento desse projeto. Para mais informações sobre o PCD Legal, acesse www.pcdlegal.com.br. Nos dias 26 e 27 de março, o Ministério Público do Trabalho realizou em Brasília o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho. O evento teve o objetivo de debater com especialistas internacionais as condições de trabalho das pessoas que saem dos países de origem em busca de novas oportunidades de emprego. Marvin é alemão e há 2 anos veio para o Brasil em busca de trabalho. Ele conta que passou por algumas dificuldades por ser estrangeiro. Você precisa de uma carteira de trabalho ou aquele número de PIS. E esse número de PIS era um pouco difícil, né? É a mesma coisa. Quando eu preciso de um documento oficial, um documento público, por exemplo, eu não sei ou pessoas não conseguem me informar de uma forma direta para onde eu tenho que ir e onde eu pego esse papel. Essa não é apenas a realidade de Marvin. Muitos brasileiros também saem do país para trabalhar no exterior. De acordo com a Organização Internacional de Migrações, existem 2,5 milhões de brasileiros em todo o mundo. Cerca de 1 milhão vivem nos Estados Unidos, 600 mil na Europa, 200 mil na América Latina e 190 mil no Japão. Com o objetivo de discutir o fenômeno social, político e trabalhista das migrações, o Ministério Público do Trabalho promoveu o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho em Brasília. O evento contou com a participação de pesquisadores e especialistas do Brasil, Itália, Espanha e Argentina. Durante o primeiro dia de simpósio, foram discutidas as condições das pessoas que saem dos países de origem em busca de novas oportunidades de emprego. De acordo com a professora da Unicamp, Rosana Bernin, esses trabalhadores imigrantes são facilmente encontrados em indústria têxtil e no comércio. Ele vem de uma categoria em que sempre o migrante vai dizer que ele precisa de trabalho no outro país. Ocorre que quando ele chega num país sem os documentos, sem a sua regularização necessária, ele acaba sendo tratado apenas como um migrante, como um outro, como um estrangeiro. E esse é um problema, porque aí ele terá uma dificuldade cada vez maior de inserção nesse país e nessa localidade. Então, entender o trabalhador migrante é entender que nós precisamos ter políticas nacionais para contemplar esse migrante como um trabalhador. A quantidade de situações em que o Ministério Público do Trabalho se envolve diariamente no Brasil inteiro, né, faz com que esse tema seja fundamental. Por isso, a aproximação com a sociedade civil, com os demais órgãos do poder público, para que nós possamos, discutindo o tema, né, encontrar soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Desde meados dos anos 80, a imigração brasileira aumenta intensamente. Em Rondônia, por exemplo, 80% dos garis são haitianos. No estado de Rondônia, 80% das pessoas que limpam as ruas dos garis, vamos dizer assim, são de haitianos. Então é natural que os trabalhadores indocumentados e ilegais eles se dediquem às atividades que deles que exigem menor qualificação intelectual e profissional. O
procurador alega ainda que esses trabalhadores devem ter os direitos trabalhistas respeitados, mas que isso é um desafio. O principal desafio é o país assumir que em seu território existe uma realidade muito forte de imigração de pessoas que não têm documentos. Essa é a primeira realidade, o primeiro desafio a ser vencido. O segundo é nós conseguirmos, do ponto de vista de Estado, de política de Estado, implementarmos condições de qualificação profissional dessas pessoas, de inserção social e de documentação. Para que isso aconteça, nós precisamos unir várias instituições públicas, também com o apoio da sociedade civil, para que essas pessoas tenham condições dignas de vida e de trabalho no nosso país. De acordo com o procurador Jonas Moreno, a migração no trabalho não acontece somente com os estrangeiros. Muitos brasileiros sem qualificação profissional e renda familiar saem dos seus estados de origem com falsas promessas de condições melhores. A migração está relacionada, principalmente com a questão que nós chamamos do crime de aliciamento. Esse trabalhador, ele é aliciado em uma determinada região do país, principalmente região norte e nordeste, e ele é deslocado para o sul, sudeste, com promessas, principalmente às vezes falsas, de ganhos, a fim de trazê-lo para o trabalho nessas regiões. Mas nem sempre o trabalho escravo está associado ao fenômeno da migração. O simpósio contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre advogados, juízes, procuradores, estudantes, além de órgãos do poder público e entidades civis que atuam na área. O tema é de extrema relevância atualmente, como já foi colocado nos primeiros painéis, é o tema do século XXI. Então, não só para os operadores do direito, mas para toda a sociedade. Já presenciei relatos de trabalhadores dentro do próprio território brasileiro, ou vindos do exterior, ou brasileiros mesmo, que não têm noção do que tem de direito, o que é que a legislação brasileira confere de direito ao estrangeiro, ou brasileiro que pretende exercer sua atividade profissional fora do Brasil, o que é que ele pode esperar do consulado brasileiro. Então, são questões que precisam ser melhor esclarecidas para a própria população trabalhadora. É um tema muito importante, que está na ordem do dia. É importante saber as causas desses movimentos, possíveis efeitos, não só jurídicos. O importante é que trouxeram pesquisadores de diversas áreas, de forma a propiciar uma interdisciplinaridade bem interessante. Isso é muito importante no nosso trabalho e também como cidadão. No próximo bloco, você vai ver todos os detalhes do segundo dia do Simpósio Internacional Migrações e Trabalho. A gente volta já. No encerramento do Simpósio Internacional Migrações e Trabalho, o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, destacou que é fundamental a aproximação com os órgãos do poder público e a sociedade civil organizada para o melhor enfrentamento das questões complexas, como o tráfico de pessoas. No segundo dia do simpósio Migrações e Trabalho em Brasília, especialistas estimaram que existem cerca de 2 milhões de imigrantes só no Brasil e destes, muitos são vítimas de tráfico de pessoas. Embora tenham vindo para trabalhar, pelas dificuldades que tinham de integração, ficaram dominadas por coiotes, por exploradores, que usurparam seus documentos, cobraram valores altos para devolver os documentos e depois os deixaram, inclusive, à margem, até sem alimentação, sem atendimento. Mas o importante é que precisamos avançar no enfrentamento à exploração dessas pessoas e, sobretudo, porque essa exploração às vezes decorre exatamente de uma falta de políticas para que elas possam trabalhar regularmente sem estarem expostas porque não têm documentos. Entre 2005 e 2011, o governo federal identificou um total de 475 vítimas brasileiras de tráfico de pessoas no exterior, a maioria mulheres. No mesmo período, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais registraram 109 processos de tráfico interno de pessoas. Por isso, está em discussão no Congresso Nacional projeto de lei que dispõe sobre a prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas no Brasil, além de ampliar as medidas de proteção às vítimas.
O Senado da República acaba de aprovar um projeto de lei, né, dando um novo tratamento, um novo enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas. Então, o Brasil está se aproximando de um momento em que essas discussões assumem realmente a importância que elas têm. No evento foram debatidas algumas prioridades para enfrentar a questão. Entre elas está a governança, um processo participativo de diálogo e um atendimento não somente aos que chegaram recentemente ao Brasil, mas também aos que vivem há anos no país. De acordo com a procuradora Cristiane Lopes, a prioridade do MPT é regularizar a situação de trabalho dessas pessoas. Os imigrantes, porque isso é assim, são mais vulneráveis. Eles não estão no seu território, eles não têm as suas redes de proteção, a sua família que possa lhe dar amparo numa situação de dificuldade. Então, eles podem ser vítimas de situações abusivas, né? Não tem a capacidade por quê? Porque não tem apoio para conseguir se desvencilhar dessas situações abusivas. E por causa disso, pessoas que já são deliberadamente mal intencionadas podem buscar no imigrante, por essa característica, a vítima perfeita para sofrer exploração. Para nós, não é o imigrante o responsável pela situação de trabalho irregular. Nós buscamos, né, e eu posso te dizer isso após ler várias hipóteses de atuação do Ministério Público, nós buscamos sim um ambiente de trabalho mais digno, condições humanas, né? No encerramento do simpósio, o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, destacou que durante os 2 dias, a troca de experiências foi valiosa para a reflexão do tema. Ele afirmou ainda que a aproximação do MPT dos demais órgãos do poder público e das instituições civis é a melhor maneira de enfrentar a questão. A contribuição do Ministério Público do Trabalho é exatamente nesse sentido, é estabelecer um aprofundamento, é aproximar a sociedade civil e os órgãos do poder público, buscar uma melhor articulação, uma melhor discussão para que nós possamos juntos encontrar soluções para os problemas que enfrentam os migrantes de uma forma geral e até mesmo do tráfico de pessoas. O que todos eles nos pediram é, por favor, vocês que estão começando agora a estudar e a se deparar mais concretamente com essa realidade, que não cometam os mesmos equívocos, que cuidem dessas pessoas como verdadeiros seres humanos, iguais a todos os cidadãos nacionais. Então, um dia bastante importante, bastante interessante, porque é exatamente nessa linha que o MPT quer caminhar, ou seja, de tratar a todas as pessoas, cidadãos ou não, documentados ou não, da mesma maneira. A seguir, tem música sertaneja na nossa agenda cultural. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Agora vamos à nossa agenda cultural. O músico Vitor Calil aceitou o desafio de fazer uma música com exclusividade para o trabalho legal. O tema é inédito, a exploração do trabalho infantil na Copa do Mundo. Roda a vinheta. Olá, Marcela! Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 4 milhões de crianças com idades entre 5 e 17 anos trabalhando. Bom, para falar e cantar sobre esse tema, que é um dos principais problemas sociais do Brasil, está aqui ao meu lado Victor Calil. Tudo bem, Victor? Tudo tranquilo, Rafael. Seja aqui bem-vindo ao Trabalho Legal. Eu que agradeço. Você iniciou carreira em Natal, é isso? Natal, Rio Grande do Norte, há mais ou menos 10 anos. E aí seu estilo era o forró e migrou pro... Isso, a gente está tentando fazer uma mesclagem do forró com o sertanejo. Tentando trazer o litoral para junto com o cerrado e ver a mistura que dá aí. E de onde vem a inspiração para compor? Bem, a inspiração vem, eu acho que, dos temas que o próprio Brasil nos dá. E nada melhor do que essa Copa do Mundo aí para abrir a mente da gente.
Bom, a nossa produção desafiou o Victor a produzir uma música relacionada ao trabalho infantil. Ô Victor, como é que foi esse desafio? Lembrando que estamos em um ano de Copa do Mundo e o planeta está com os olhos voltados aqui para o Brasil, né? Bem, para mim foi um privilégio muito grande, até pelo tema que está sendo debatido, pela importância que tem para o nosso país e a delicadeza que tem que ser exposta a todo mundo esse tema tão polêmico que a gente tem aqui. E mais nesse ano de Copa do Mundo, né? Onde vai estar exposto para todo mundo. E qual é o nome da música? A música eu coloquei como trabalho infantil. É justamente esse tema que a gente quis debater para até uma consciência não só da população, mas principalmente dentro de casa, onde esse assunto é recorrente. Bom, nós já falamos muito sobre a música aqui e eu tenho certeza que você aí de casa deve estar curioso para conhecer a composição do Victor. Então, vamos conferir, Victor? Vamos lá. Então, roda aí. Eu vou contar a triste realidade do Brasil, onde o ano é de Copa, mas o cartão vermelho vai para o trabalho infantil. Acorda, menino, o sol já está raiando, pega teu irmão e vão trabalhar, pois a Copa do Mundo já chegou e esse ano vocês vão ter que faturar. Opa, eu não quero mais ir pro sinal, o sol tá fervendo, já estou passando mal. O dia inteiro tenho que trabalhar e não tenho tempo pra estudar. Não suporto mais ver uma criança do meu Brasil que não sabe ler. Não suporto mais ver uma criança do meu Brasil que não sabe ler. Oh pai, oh mãe, deixa eu ir pra escola aprender a ler. Oh pai, oh mãe, deixa eu te mostrar que posso vencer. E esse foi o clipe do Victor Khalil, que está aqui ao meu lado. E, aliás, eu queria aproveitar e te parabenizar pelo clipe, pela canção, parabenizar por essa atitude de conscientizar as pessoas sobre os danos do trabalho infantil. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade que me deram para estar expondo esse tema tão polêmico aqui no Brasil. Bom, e o que deve fazer quem quiser contratar você para shows ou conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Bem, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de Victor Khalil, é só acessar o victorkhalil.com.br, vai estar toda a nossa fanpage lá, vídeos, as músicas que a gente está desenvolvendo agora, vai ter trabalho todo lá para vocês. Obrigado pela sua participação e muito sucesso, viu? Obrigado. Bom, e lembrando que o MPT tem uma coordenadoria que combate esse tipo de trabalho. É a Cor de Infância. É com você, Marcela. Obrigada, Rafael, e parabéns, Victor Khalil, pelo seu trabalho. Aliás, é importante lembrar que quem emprega criança mata a infância. Participe você também do nosso programa e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Através desse site, você pode assistir também outras edições do nosso programa. O Trabalho Legal de hoje se despede com um pouco mais de música. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau! Opa, eu não quero mais ir pro sinal, o sol tá fervendo, já estou passando mal. O dia inteiro tenho que trabalhar e não tenho tempo pra estudar. Não suporto mais ver uma criança do meu Brasil que não sabe ler. Não suporto mais ver uma criança do meu Brasil que não sabe ler. Oh pai, oh mãe, deixa eu ir pra escola aprender a ler. Oh pai, oh mãe, deixa eu te mostrar que posso vencer.